está começando Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Hoje, Diversidade vai falar sobre lixo. Mais do que um problema ambiental, cultural ou de infraestrutura, o lixo revela tensões sociais, mostra o comportamento e a relação dos indivíduos com o outro, com os espaços públicos e com a natureza. A psicologia não poderia ficar de fora desse assunto. No programa de hoje você vai ver, em São Vicente, as flores brotam no antigo aterro. Na opinião, o psicólogo que sentiu na própria pele a invisibilidade de ser um trabalhador do lixo. Na entrevista, Graça Gonçalves recebe José Carlos Barbieri para conversar sobre a gestão do lixo. No Almanaque, alguns números interessantes sobre a decomposição dos materiais sólidos e sobre a reciclagem. E vamos começar nas ruas ouvindo a opinião da população. Porque, afinal, as pessoas jogam lixo nos espaços públicos? Porque são mal educadas, não tem educação. Acho que é falta de educação, né? Falta de ter alguma lixeira mais próxima, né? Acho que pessoas de falta de educação, né, tudo, que não pode dar problema, às vezes chove, tudo, espalha o lixo tudo na rua, né? Mas não pode fazer isso, né? Tem que ter um pouco de educação, de limpeza, assim, né? Não sei, cara. Na verdade, não tem nem explicação pra isso. Acho um pouco a vergonha mesmo. E o que fazer para melhorar essa situação? Acho que tem que ter mais consciência, né? Só colocar a mão na cabeça e ver o que estão fazendo prejudicando o meio ambiente. Falta de educação. Não é mais ou menos isso? Eu acho que, sei lá, cultura, não sei. Ou de repente a ausência de cestinhos mais próximos também. Ou até você vê alguns cestos que estão por aí, mas estão quebrados. Então uma coisa acho que acaba, como é que se fala? Tudo acaba colaborando. Falta de educação, falta de estrutura, mais ou menos isso. Por falta de consciência. Saber que isso degrada a natureza. Como fazer para melhorar esse tipo de situação? Conscientização. Uma grande conscientização, tanto da mídia quanto dos órgãos estaduais, federais, municipais. Eu acho que é problema de educação, princípio, né? As pessoas não têm cultura. Acho que é o que está nos faltando. Porque eu acho que eles não observam as lixeiras que tem, né? Para jogar, não é isso? Em toda a esquina tem uma, né? Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa deve tomar mais atenção, né? Porque são porcos, porque não tem boa educação. Porque é certo, tem tanta lixeira por aí, aquelas boquinhas, né? De lobo, é só colocar, procurar um que sempre tem. Falta de instrução, falta de formação, né? Acredito. Como fazer para melhorar esse tipo de situação? Acredito que uma maneira eficiente e que alcança a maioria, através da televisão, por exemplo, né? Esclarecer as consequências desse ato impensado, né? Por que joga? Essa pergunta até eu gostaria de saber. Eu tenho pavor de ver o que se faz com a natureza. Para comentar as respostas da população, Diversidade convidou o pesquisador em psicologia Yves Delatal. Yves, professor de Psicologia do Desenvolvimento Moral na USP, investiga o desenvolvimento moral desde a década de 80 e é um dos especialistas mais respeitados do país nessa área. Entre seus livros está o recém-lançado Labirintos da Moral, em coautoria com Mário Sérgio Cortella, da editora Papiros. A culpa é sempre do outro, mas eu achei muito interessante a pesquisa e muito interessante também a resposta quase unânime. É falta de educação, é falta de formação. Sim, eu acho que está certo, concordaria com eles em linhas gerais, mas me parece que o tema é mais complexo do que apenas falta de alguém dizer, olha, não pode jogar lixo na rua. Eu viria 3 dimensões para serem pensadas. Uma é a separação entre o espaço privado e o espaço público. As pessoas não jogam lixo na casa do amigo, mas jogam na rua. Porque eu acho que no Brasil o espaço público não é considerado como espaço de todos, mas é considerado como espaço de ninguém. Então, já que é de ninguém, não merece maiores considerações. Então, acho que tem todo um trabalho profundo a ser feito no Brasil de consciência do espaço público. Segunda coisa que eu colocaria é a questão do outro. Alguns entrevistados se referiram à ausência de respeito pela natureza. Eu não colocaria a questão como referente à natureza. Acho que em relação ao outro. Acho que, em primeiro lugar, quando você joga lixo na rua, você está desrespeitando
o outro antes de machucar, propriamente dito, a natureza. Eu acho que nós vivemos um momento hoje, isso não é típico do Brasil, acho que é típico do mundo ocidental, inteiro, onde o outro não tem saliência, o outro não tem visibilidade, o outro, em poucas palavras, não existe. Então acho que também há todo um trabalho, não apenas de educação no sentido, olha, tem que jogar lixo no lugar certo, mas um trabalho de formação moral. Em última instância, em último lugar, eu também salientaria um ponto específico. As pessoas que limpam a rua, os garis, não gozam, em geral, de grande visibilidade perante o público. Então, eu acho que também é uma espécie de desrespeito, desconhecimento do trabalho que essa pessoa vai ter para limpar tudo isso. Acho que aí é uma questão de classe social, entendeu? Se de uma hora para outra fossem doutores universitários, ou políticos, ou sei lá quem, que fossem os responsáveis por limpar a rua, talvez as pessoas prestassem mais atenção. Eu reparo isso em colégio. Às vezes se ensina muito, se pede muito respeito dos alunos pelos professores, mas não pelos funcionários. Então eu questionaria essa coisa dessas três formas, mostrando que sim, é uma questão de educação, mas uma educação mais complexa, de simplesmente bons conselhos. Agora, quem pode fazer isso? Não, um entrevistado falou da televisão, sim, ela pode ajudar, mas eu diria que é basicamente a família, mas a família, cada família é uma e ela faz o que quer, mas eu diria a escola. A escola, eu acho que tem falhado em dar essas noções de civilidade. No fundo é isso que está se falando, é civilidade. Um dos aspectos ressaltados por Ives é a invisibilidade do profissional que trabalha com o lixo. E foi esse exatamente o tema de pesquisa do psicólogo Fernando Braga da Costa. Fernando passou 9 anos trabalhando pelo menos uma vez por semana ao lado dos garis da cidade universitária em São Paulo. Essa pesquisa resultou em sua tese de mestrado e no livro Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social, lançado pela editora Globo. Nesse depoimento, mais que opinião, Fernando relata um episódio a partir do qual podemos compreender, ao menos superficialmente, o que forma a subjetividade desses profissionais que são castigados por varrer o nosso lixo, sendo varridos do campo de visão da sociedade. Certa vez eu fui trabalhar com os garis da USP, muito próximo ao restaurante dos professores. E um deles me abordou dizendo que precisaria pegar as ferramentas em frente ao restaurante porque seria ruim, ficaria chato, nas palavras dele, trabalhar ali naquele horário. Era o horário do almoço, portanto o horário em que os professores estariam por ali. E eu fiquei intrigado com o que ele disse e questionei por que ficaria chato se alguém manifestava que era um horário inadequado ou alguma coisa assim. Ele me disse que não, que ninguém falava nada, mas só pela maneira como as pessoas o olhavam e pela maneira como ele era tratado, quando eventualmente alguém se manifestava, isso o deixava incomodado. E ele concluiu dizendo que às vezes uma palavra estraga o dia da gente. Eu achei que fosse exagero e desci com ele até o tal restaurante dos professores que eu conhecia de nome dentro da universidade. E por surpreendente coincidência, eu cruzei com 3 professores meus. Um deles havia me dado aula pela manhã. E os 3 passaram por mim e não me viram. Na verdade, passaram por um uniforme, né? E não me cumprimentaram, ou não cumprimentaram uma pessoa simplesmente. E eu pude me dar conta de que aquele sujeito que varria a rua e tentou me dizer alguma coisa a respeito daquilo, tinha razão. Existem fatos que falam por si mesmos, e a respeito da subjetividade dessas pessoas, vocês mesmos podem concluir a respeito do que sentem essas pessoas. O Videoclube do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo começou um novo ciclo de filmes e debates. Educação é o tema. O que se passa nos bancos escolares? Quem ensina e quem aprende? Como a vivência escolar transforma a vida das pessoas? É sobre isso que vai falar o ciclo Educação, Aprendendo a Escrever a Vida. No dia 9 de setembro, às 7 da noite, o CRP exibe o filme Quando Tudo Começa, de Bertrand Tavernier. Extremamente sensível, este filme francês fala da luta de um professor da educação infantil por uma vida mais digna na comunidade onde trabalha. Após o filme, haverá um debate com a presença das psicólogas Renata Paparelli e Gabriela Calazans. A entrada é gratuita.
Mais informações pelo site www.crpsp.org.br. E mais uma dica da nossa agenda. A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEP, realiza entre 7 e 10 de setembro o seu 5º Congresso Nacional. O evento vai ser realizado na PUC de São Paulo e maiores informações você consegue pelo site www.abeps.org.br/encontro ou pelo telefone 0800 77 06 605. O tema do encontro é Formação em Transformação em Informação. No litoral paulista, o local onde antes funcionava o aterro sanitário de São Vicente foi transformado em parque ecológico. Centenas de pessoas que passavam dia e noite em cima da montanha de lixo em busca de materiais recicláveis e até de alimento, agora trabalham com dignidade. E os jovens ajudam a pensar o futuro. O que você vai ver agora é uma prova de que é possível mudar. Diversidade foi até Sambaiatuba, um aterro que virou bairro. Um lugar onde a vida foi reciclada. A estátua do coletor de lixo é uma lembrança do passado do Parque Ecológico do Sambaiatuba, aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo. Neste mesmo local, durante 30 anos, funcionou o aterro sanitário da cidade. Dá para imaginar que a gente está sobre uma montanha de lixo compactado? Pois é, o lixão de Sambaiatuba, como era chamado, tinha 57 mil metros quadrados e uma pilha de 17 metros de altura de lixo. Durante 3 décadas, o local recebeu lixo de São Vicente e de algumas cidades da Baixada Santista. O acúmulo de dejetos tornou o aterro um problema ambiental e de saúde pública. Mas a montanha de lixo era vista como única forma de sustento para mais de 500 famílias. Homens, mulheres e crianças que disputavam as novidades a cada carregamento, com urubus e garças. Conta pra mim como é que era, quando chegava o caminhão do mercado. Chegava de longe, já via, ele encostava, esperava descarregar, o pessoal tirava o que, né, o que não estava no vencer, que estava ainda para vencer, né, e reaproveitava, né, o que dava, né. Vida antes não era fácil, não era, porque isso daqui era uma degradação, uma lama. A vida começou a mudar a partir de abril de 2002. O lixão de Sambaiatuba foi desativado. No lugar da montanha de lixo, foram construídos canteiros de mudas, quadras esportivas, parquinho. Do antigo aterro só sobrou um pedaço, o terminal de transbordo. Aqui o movimento de caminhões ainda acontece, mas o propósito é bem diferente. Eles trazem matéria-prima para a cooperativa que foi montada aqui. São 220 antigos catadores que agora, treinados, atendem pelo nome de agentes de reciclagem. Como é que está a sua autoestima? Olha, muito boa mesmo, porque é uma coisa que a gente evoluiu. Quem quis evoluir com a cooperativa, evoluiu. Nós estamos crescendo. Não sei se vocês repararam que estamos construindo a padaria da cooperativa, que é a futura padaria, e graças a Deus nós estamos conseguindo nossos objetivos. Poucos metros dali, jovens da comunidade discutem o amanhã. O que está errado aí fora? Sei lá, tem muitas pessoas poluindo aí o meio ambiente, eu acho que isso está muito errado. Jogando lixo no canal, poluindo os rios, isso está bem errado, tem que acabar com isso. Cleiton passou a ver as coisas assim depois de frequentar as aulas do projeto Ecológica Camará, uma iniciativa da ONG Camará, com apoio do Instituto Credicar. A gente possa pensar uma solução e ver se ela dá certo ou não. A gente procura discutir com os jovens sobre o direito que eles têm a ter um meio ambiente saudável. Até o fim de 2005, 1.100 jovens devem passar pelo Ecológica Camará. A coordenadora do projeto, psicóloga Lumena Celi Teixeira, explica que o objetivo do projeto é formar monitores ambientais. Não é um mero curso, mas é um processo formativo desses jovens para que se tornem cidadãos mais conscientes e mais ativos, principalmente na sociedade. Então a ideia é que na primeira etapa do processo formativo, eles absorvam informações, possam ter acesso, né, a muitas informações que os ajudem a pensar criticamente sobre essa realidade, mas na segunda etapa, e é a principal, a mais importante, a ideia é que esses jovens formulem projetos de intervenção na sua comunidade. Eu pretendo passar, né, para os meus filhos, né, para os meus amigos também, e passar para todo mundo que eu conheço, assim, a comunidade geral, porque aqui a gente aprende
sobre ecologia e cidadania, né? Vou incentivar as pessoas a preservar mais o meio ambiente, né? A conservar a cidade também. A psicologia é uma ciência que nos oferece instrumentos para a gente compreender, ter uma determinada compreensão desse ser humano, da relação que ele estabelece com o seu meio, com os seus semelhantes, e poder, a partir daí, propor ações numa determinada linha, numa determinada filosofia. A nossa filosofia é propor ações que resultem em pessoas mais conscientes, mais comprometidas com o que é coletivo, com o que é público e coletivo, e principalmente pessoas com mais capacidade de ação, de intervir para melhorar e transformar a realidade. Sambaiatuba é exemplo para todas as idades e classes sociais. Este grupo veio de um colégio particular e teve hoje uma aula diferente, difícil de ser esquecida. Falaram que era muito lixo, que tinha gente aqui procurando comida. Triste saber que era assim. Bom saber que mudou, né? Este é o viveiro de mudas que foi construído no topo de onde era o lixão. A capacidade aqui é para produzir 30 mil plantas de uma só vez. Folhagens ornamentais, flores que espalham um colorido pela cidade de São Vicente. Quer ver? Praça Barão do Rio Branco, centro de São Vicente. Quem passa por aqui já pode notar a variedade de cores e tons. O centro financeiro e político da cidade ganhou 3.700 mudas de 19 espécies diferentes. Vindas, você sabe de onde, né? Não sabia, não. Tá surpreso? Tô surpreso mesmo. Não sabia que tinha as flores bonitas dessa lá, não. Márcia é mais uma daquelas pessoas atingidas em cheio pela onda de transformação. E decidiu transformar também. Temos a cadeira, que é feita com PET, com garrafa, né? E assim, a gente fizemos... Acho que é um monstruário. Ela começa assim. Isso, a gente corta a garrafa e tal, e faz o trabalho todo. Aí depois que ela tiver assim, a gente reveste com jornal, né? A gente faz os canudinhos de jornal e passa verniz bonitinho, faz os acabamentos que é almofada. Olha uma árvore de Natal aí. Isso, com garrafa também. Esse aqui é um cacto, né? Com garrafa também. Né? A gente cortamos a garrafa, colocamos no vaso e fizemos um cacto. Também tudo de PET, de garrafa. A maior parte desse material, se não tivesse aqui reaproveitado, estaria onde? No lixo. Realmente no lixo. Quando não se tem referências, se eu vivo do lado ou até de um lixão, né, garanto minha sobrevivência a partir de um lixão. Se essa é a minha condição de vida e eu não tenho outros referenciais, eu perco a possibilidade de sonhar até com outro tipo de vida. Se me é dada a oportunidade de ter uma outra condição de vida, se tenho essas duas referências, então eu posso fazer uma opção consciente. Então eu acho que isso mudou. A reciclagem de lixo passou a ser, nas últimas décadas, uma necessidade, principalmente para as populações urbanas. Os pequenos e grandes confortos do dia a dia, sem os quais não podemos mais imaginar nossas vidas, geram toneladas e toneladas de lixo não orgânico. São plásticos, vidros, latas, borrachas, materiais produzidos pelo homem e que sequer a natureza dá conta de absorver. Com certeza você já viu esta tabelinha afixada em algum parque, mas sempre vale a pena lembrar. Uma simples folha de papel demora de 3 a 6 meses para se decompor na natureza. O filtro de cigarro, arremessado sem constrangimento pelas calçadas da cidade, demora 20 meses para decompor. Um chiclete, 5 anos. Mas alguns números são bem mais assustadores. Uma fralda descartável comum, 450 anos. Lata e copos de plástico, 50 anos. Uma tampinha de garrafa, 150 anos. Uma garrafa plástica demora 440 anos para ser absorvida pela natureza. Mas a de vidro demora 4.000 anos nesse processo. Isso mesmo, 4.000 anos. O pneu, depois de devidamente usado, ainda dura mais 600 anos ocupando e poluindo o planeta. Alguns números da produção e do descarte desses materiais também têm tantos zeros que fica até difícil contar. Somente os Estados Unidos descartam 400 mil pneus por dia, 150 milhões por ano. Em todo o mundo, esse número chega a 800 milhões de pneus por ano.
A reciclagem desses pneus não é muito simples. Entre as várias opções estão a recalchutagem para reuso, o que ainda esbarra no preconceito dos consumidores. Os pneus também vêm sendo utilizados para outros fins, como a construção de grandes muros de contenção e mesmo na formação de corais artificiais do oceano, criando viveiros de peixes em comunidades de pescadores artesanais. As populares latas de alumínio acabaram virando um ícone da reciclagem. O Brasil é o campeão mundial nessa categoria. 89% das latinhas acabam sendo recicladas. São cerca de 8,5 bilhões de latas por ano. Mas a motivação acaba sendo mais econômica do que propriamente uma consciência acerca da poluição. A reciclagem do alumínio acaba gerando renda para as populações mais humildes, que fazem a coleta e depois revendem as latas. E na entrevista de hoje, a psicóloga Graça Gonçalves recebe o professor da Fundação Getúlio Vargas, José Carlos Barbieri. Barbieri tem realizado diversas pesquisas sobre gestão ambiental em empresas e sobre gestão tecnológica. No momento, faz parte da equipe que atua no Programa de Políticas Integradas de Gestão para a Bacia do Guarapiranga. É autor de diversos livros e de artigos publicados em revistas especializadas. Lançou em 1997, pela editora Vozes, o livro Desenvolvimento e Meio Ambiente, as estratégias de mudanças da Agenda 21. Barbieri, hoje nós temos um assunto interessante, embora nem sempre a gente pense nele dessa forma, né? O lixo. O que é o lixo na nossa sociedade? O lixo, eu acho que é um grande problema para a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, é um símbolo de um tipo de sociedade que tem uma relação bastante complicada e muitas vezes até antagônica com as questões relacionadas com a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica do país e do próprio planeta. Por quê? O que está envolvido aí nessa questão? No que a gente tem que pensar quando a gente fala da questão do lixo? Bom, o lixo, todas as sociedades produziram lixo, sempre o lixo é uma característica típica, né, da sociedade humana em todas as épocas. Mas a partir da Revolução Industrial, né, com o surgimento de produtos, principalmente produtos a partir de material sintético, e o nível de produção cada vez mais amplo, associado a uma sociedade de consumo, o lixo adquiriu uma dimensão tão grande que passou a ser um problema não só local das prefeituras, das regiões, dos locais onde o lixo é consumido, mas ele passou a ser um problema planetário, na medida que esse lixo ele significa um desperdício de recursos naturais de um planeta que tem recursos finitos. A impressão que eu tenho às vezes é que até essa compreensão do problema, ela é um pouco assim da aparência do problema, né? Mesmo, queria conferir isso com você, né? Mesmo quando a gente fala da educação ambiental, quando se aponta a questão da reciclagem, que são coisas importantes, mas aí talvez até, em função de ser uma abordagem mais aparente, não se chegue realmente a avançar ou até aquele que está sendo de alguma forma alertado para a questão, ele próprio não consiga ir adiante no sentido de entender e de continuar um comportamento, ou de manter um comportamento de cuidado com essa questão. Que aspectos que deveriam ser abordados, discutidos, para além, vamos dizer assim, do que eu estou chamando de mais aparente da reciclagem, que é a coleta seletiva, então a gente sabe que separa, alguém vai reaproveitar, mas acho que talvez mais coisas devessem ser abordadas, noticiadas, compreendidas pelas pessoas. O que seria? Olha, acho que você tocou num ponto fundamental, que é o seguinte, o problema do lixo é um problema tão amplo, que envolve questões de comportamentos tão arraigados, que mesmo aquelas ações que visam solucionar o problema, como você acabou de citar, a reciclagem e o reuso, acabam, de certa forma, também realimentando o outro lado da questão do problema, da geração do problema. Por exemplo, a reciclagem que hoje está sendo
bastante desenvolvida em muitos lugares, ela é bastante apoiada em muitos aspectos. Existem organizações que estão voltadas para desenvolver a reciclagem. A gente pega, por exemplo, os dados mostram que, por exemplo, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de reciclagem de lata de alumínio, essas coisas todas. No entanto, a reciclagem, ela pode ficar só nisso, amortecer a consciência das pessoas com relação ao problema da geração do lixo. Porque o indivíduo vai pensar, bom, estou reciclando, e não se dá conta de que o fato mais importante é reduzir, minimizar a geração de lixo. E a gente tem percebido que muitas pessoas que estão praticando a reciclagem, elas se sentem tranquilas de consumir mais, porque alguém estará reciclando, como você bem levantou. Eu acho que é preciso ampliar a consciência do lixo para a não geração do lixo, para a redução e minimização do lixo. A reciclagem e o reuso é sempre importante, mas o mais importante para solucionar o problema com maior vulto e maior eficácia é a redução do consumo, eliminar o consumo supérfluo, modificar a forma de produzir produtos para gerar menos lixo, menos embalagem, e com isso, e aí evitar de fato o desperdício, porque mesmo quando nós estamos reciclando e reutilizando alguma coisa, sempre haverá alguma coisa, a reciclagem nunca é 100%, sempre haverá desperdício. E aí dentro dessa linha, inclusive, quer dizer, como tem relacionado essa questão de aproveitamento ou mesmo de geração de lixo, a gente tem a questão do descartável, né? O descartável é a marca da nossa sociedade em muitos aspectos, né? Como é que é isso, assim, na relação com a produção e com o que gera em termos de lixo, o que é vantajoso, o que não é? Inclusive porque eu acho, né, que a gente, na relação com o descartável, isso também gera comportamentos, assim, um pouco do que eu cuido, do que eu não cuido, né, então gera um jeito de se relacionar com as coisas, mas de qualquer forma é uma marca também que acaba tendo relação com isso. Olha, a questão do descartável é um problema que eu acho que está no centro desse problema que nós estamos discutindo, que é o problema do lixo. Ele tem uma razão de ser em sociedades populosas, urbanas, né, onde o descartável ele acaba cumprindo uma função importante de redução do risco de, digamos assim, de contaminações e por exemplo, de levar doenças, essas coisas todas, né, que por exemplo, uma embalagem que pudesse ser recuperada, lavada e depois voltar para o sistema produtivo pode também estar gerando tantos problemas quanto um descartável, na medida em que o produto para lavar também acaba consumindo o produto, poluindo, assim por diante. E se a lavagem não for perfeita, pode estar contaminando e levando doença, fazendo esparramar doenças, né? Então, acho que o descartável é uma marca da nossa época, ela realmente é um problema que a gente vai ter que lidar com ele, porque ele tem uma razão de ser, embora não precisasse ser nesse nível todo que a gente está verificando. Deveríamos verificar o que de fato deveria ser descartável. Porém, eu acho que o maior problema do descartável, na minha opinião, é que ele gera um comportamento com relação às coisas de descaso, ou seja, então, se o produto pode ser, a sua embalagem, o produto é descartável, as pessoas tendem a levar isso para o resto da sua vida e das suas relações. Então, depois não é só o produto, a embalagem que é descartável, as pessoas também são descartáveis, é o colega, o trabalhador, tudo passa a ser descartável. Então, esse eu acho que é o grande problema. Então, na medida em que isso acaba se tornando uma maneira de ser e bastante importante na nossa sociedade, as relações pessoais também ficam muito ligadas a essa ideia, essa falta de cuidado de um perante o outro. E talvez a questão do descartável, que a meu ver mais complicado e mais trágico,
é o homem de rua, é aquele indivíduo que foi descartado pela sociedade, que não tem nem sequer um lugar para morar, e que muitos deles até, pelo seu esforço próprio, pela sua vontade de retornar à sociedade, acabam até encontrando um caminho muito positivo, que são os catadores de rua, que vivem na rua, prestam um grande serviço para a sociedade, mas, de certa forma, foram pessoas que foram descartadas, assim como o lixo que ele acaba catando e recuperando. Né? Então, isso é um problema seríssimo. Mostra bem a contradição que a gente vive em muitas situações. Uma contradição terrível. Né? Ou seja, problema de todos, o compromisso tem que ser de todos também. O compromisso tem que ser de todos. Não dá para pensar que será resolvido apenas pelos produtores ou pela prefeitura através de um bom sistema de coleta de lixo, ou então dos consumidores com sua consciência. Né? Por outro lado, um outro problema que confiar apenas no mercado como para solucionar o problema é complicado. Por exemplo, se a gente vai num fim de tarde, por exemplo, num parque, por exemplo, né? Ou depois que teve um show, por exemplo, na Paulista. Quando as pessoas vão embora, você não vê uma lata de alumínio. Tá? Por quê? Porque tem um valor de mercado. Então, as pessoas vão recolhendo e não sobra uma. Mas tudo aquilo que não tem valor de mercado está lá, está certo? Né? Então, esperar que apenas as forças de mercado sejam capazes de estimular uma prática consciente com relação ao lixo, à embalagem descartada, essas coisas, também não é a solução. Tem que ter um papel firme e decisivo do Estado, né? E, evidentemente, complementado pela ampliação da consciência das pessoas de um modo geral. Que supera essa visão mais imediatista, que é a única que o mercado vai poder fornecer de um certo sentido, né? O vender aquilo que você juntou. Né? Exatamente. Tá certo. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante, né? Tá certo. No seu programa. Tá bom, muito obrigada. E Diversidade vai ficando por aqui. Quero aproveitar para convidar você a assistir no dia 27 de agosto um especial aqui no canal Universitário sobre o Dia do Psicólogo. O CRP vai transformar essa homenagem em uma apresentação de uma série de compromissos da psicologia com a sociedade brasileira. Vale a pena assistir, dia 27 de agosto, às 10h30 da noite. E em setembro, nosso tema será a psicologia nos momentos de crise. Até lá! Thank you.